Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, meu nome é Dani, este canal ainda é meu, tá? Eu não vou nem falar sobre esse tempo que eu fiquei sumida aí, porque eu não tenho mais nem desculpa pra dar, essa é a realidade. Só que vamos ao que interessa, né? No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial bem maravilhoso, bem bafônico, usando esse último lançamentinho aqui que parou a internet aí do mundo da maquiagem nas últimas semanas, que é a paleta Neutrals da Nina Secrets, que mais minha cara, impossível, mais minha cara que essa paleta é impossível. Eu sou assim, ó, 1000% público-alvo dessa paleta. Eu amei, eu já tô usando muito a minha. E hoje eu vim fazer um tutorial, né, como eu falei, de uma maquiagem bem maravilhosa, usando os tons dessa paleta. Só que, gente, já tem muito conteúdo babado nessa internet, tanto no YouTube, nas redes sociais vizinhas, usando, né, fazendo tutoriais somente com essa paleta. Então, hoje eu vou dar uma mesclada com outras outras duas paletas da Nina, pra ficar um pouco diferente também do que a galera tá fazendo. Mas é obviamente que todo mundo consegue fazer uma infinidade de looks usando apenas essa daqui. Chega de papo e vamos começar o tutorial. Gente, é o seguinte, para ser bem monotemática, eu vou tentar usar tudo que eu tenho aqui de linha Nina Secrets ou de Eudora, e eu vou começar pela base. A base que eu tenho é a Hydra Glow e a minha cor é a 00. Talvez ela fique um pouquinho clara, talvez não, né, porque estamos no auge do inverno e... Eita, aí o base aqui. Estamos no auge do inverno, então pode ser que minha pele esteja mais branca do que ela costuma ser. Vou espalhar aqui, ó, com a minha esponjinha da Mascavo. Inclusive, acho que eu passei muita base, gente. Jesus. E o que eu não tiver de Nina ou de Eudora, eu vou usar de blogueira, tá bom? Ela tá um pouco mais clara, mas vai dar certo. Jesus amado, mas eu emplastei essa cara de base. Quando é assim, gente, a dica. Pode pegar um papelzinho e, ó, tirar o excesso aqui no papel pra continuar espalhando a base. Essa base da Nina, ela é maravilhosa, eu já recomprei ela várias vezes, tá? Minha pele é oleosa, mas eu não gosto daquela base de efeito muito mate, muito secão. Um semi-mate eu até curto, mas eu gosto muito de bases com acabamento mais glow. Por mais que não seja a base que mais vai durar na vida, assim, na minha pele, eu gosto muito. Só misturar elas com uma mais sequinha e tá tudo certo. Gente, corretivo, o único que eu tenho de blogueira é o Cover Up da Mari Maria. Eu tenho aqui nas cores 05 e 01, se eu não me engano. É, 01. E eu vou dar uma misturada neles. A 05, na verdade, é a minha cor mesmo, pra corrigir a minha olheira. E a 01 eu vou usar um pouquinho aqui, ó, na entradinha, pra dar uma iluminada. Como esse corretivo ele é muito líquido, eu vou deixar dar uma sentadinha assim na pele e depois eu espalho. Enquanto isso, eu já vou fazendo o contorno, blush, iluminador. Vou usar essa paletinha da Nina Secrets, que é a paleta Luminous, que infelizmente ela foi edição limitada, né? Não sei ainda se encontra pra vender, mas pode ser que sim, talvez na Shopee ou em algumas lojinhas. Ela é uma paleta muito boa, ó, a minha já foi muito usada. E vou fazer toda a pele, contorno, blush e iluminador usando ela. Vou pegar aqui, ó, o bronzer dela, que é um tom bem quentinho, ó, bem pigmentado também. Tiro bastante o excesso e já vou contornando aqui, ó, as laterais do meu rosto. Minha testa, que eu não dispenso jamais, de jeito nenhum, pra dar uma diminuidinha aqui, né, na testa da pessoa. Agora eu vou espalhar esse corretivo, que eu tenho medo dele secar demais, apesar que a base é bem hidratante, então ele não seca demais, não. Gente, outra coisa, essa base, ela é muito cheirosa. Eu amo o cheirinho dela.
Venho aqui, ó, só espalhando com batidinhas. Já trago um pouquinho mais aqui pra minha pálpebra, pra servir de fixador. Pra fazer o contorno do meu nariz, gente, eu vou usar esse produtinho aqui da Bruna Tavares, que é o BT Contour na cor Brown Sugar, porque ele não é tão quente quanto o bronzer da Nina. E o bronzer, se eu uso ele no centro do rosto, aqui no caso na região do nariz, eu acho que fica demais, sabe? Os contornos da minha pele já tendem a puxar mais pro quente, então quando é um contorno muito quente, aí não dá. Aqui no nariz, ó. Então eu vou usar esse da Bruna aqui, fazer meu contorninho, que eu gosto de um contorninho de nariz bem marcadinho. Se você não gosta, não faz. E com o mesmo pincelzinho, eu vou pegar um pouquinho do iluminador e já vou dar, ó, uma iluminadinha aqui, ó, na pontinha do meu nariz. Vou pegar um outro pincelzinho agora e pegar esse iluminador aqui da paleta, que tem brilhinhos, né? Que eu amo. Iluminador não, gente, perdão, blush. Eu amo blush com brilho. Tudo que tem brilho eu gosto. Blush, bronzer, tudo. O bronzer também tem um pouquinho de brilho, não tanto quanto o blush. Esse blush, esse daqui é opaco, mas esse que eu tô pegando, ele é bem cintilante, ó, bem iluminador no caso, né? Até dispensa o uso do iluminador, mas obviamente que euzinha não vou dispensar, né? Passo bastante assim. E vou pegar aqui o iluminador agora dessa paleta, que é belíssimo. Gente, a gente tem que fazer uma petição. Uma petição baixo-assinado pra Eudora e a Nina deixar essa paleta, essas na verdade, né? Essas paletinhas aqui, ó, de face na linha regular, que tem essa daqui e tem a versão para peles mais escuras também, né? Que ela é muito perfeita, muito prática, ó. Fiz rapidinho aqui minha pele e ficou, ó, belíssimo. Pra selar minha pele, vou usar o pó da Petrize, né? Que também é blogueira, maquiadora, enfim, né? Eu gosto muito do pó da Bruna Tavares, né? No momento tô sem ele aqui no meu estúdio, mas já usei muito ele. O pó da Nina eu nunca usei. Então, tô tirando aqui o acúmulozinho e vamos usar o da Petrize hoje mesmo. Começo a selagem, eu gosto de começar a selagem sempre aqui, ó, abaixo dos meus olhos, né? Que é onde vai mais produto, porque aqui tem base, corretivo, tudo. E ele é um pó bem fininho, bem aveludado. Aí eu selo aqui, ó, essa regiãozinha aqui do bigodinho chinês, que eu tenho mais marcadinha. Preciso marcar de fazer um botox, isso sim. E venho selando aqui todo o meu rosto. Como essa base também é uma base mais hidratante, eu gosto de selar bem ela pra ela poder durar bastante na minha pele. Dou bastante atenção também pra essa região do nariz, ó. Selo mesmo, né, gente? Sem dó. Ó. Passo em tudo. E, por fim, na testa. Bem rapidinho, esse passo. E super importante, bato muito nessa tecla, pra garantir a durabilidade da maquiagem. Feito isso, eu vou mergulhar o meu pincel um pouquinho no meu pó e vou polir essa pele, tirando todo o excesso de pó que a pele não absorveu, ou seja, que ela não precisou. Pele pronta, agora vamos para os olhos. Vamos começar então, gente, esses olhos maravilhosos que eu já estou ansiosa. Vou começar por essa corzinha aqui, ó, que é o tom mate mais claro da paleta. Pegar num pincel bem fofo e vou fazer todo o fundo da minha maquiagem, né? Esse tom é bem um tomzinho de transição, só que ele é aquele tom que ele pigmenta. Ele não é aquele marronzinho claro que quase não aparece. Claro, obviamente, né? Se você tem a pele mais escura, aí, de repente, você pode começar por esse ou até esse, uma mistura desses dois. Mas se a sua pele for clara, clara média, esse daqui funciona
tranquilamente como tom de transição. E eu aplico aqui, ó, por toda a extensão do meu côncavo, ó, levando até aqui assim, ó, encontrando com o contorno do nariz, tá? Ó, fiz aqui todo o meu fundinho com ela, bem rapidinho. Agora eu já vou vir com essa cor aqui, ó, que ele é um marrom mais, talvez avermelhado, rosado. Pego no pincel, tiro o excesso, ó, e venho aplicando mais assim, ó, na diagonal, só que eu também vou subir no côncavo com ela, ó. Venho fazendo a construção aqui dessa cor, ó. Venho primeiro com essa primeira camada e vou pigmentando mais, até ficar do jeitinho que eu quero. Mais ou menos até aqui assim, ó. Aqui eu já vou descendo um pouco, né? Nesse côncavo aqui. A primeira sombra eu vim mais aqui em cima, contornando aqui, ó, no nariz. Essa daqui eu já vou meio que descendo um pouco mais. E mesclando bem ela com a primeira sombra. Olha como uma cor entra na outra, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Depois que eu fiz isso, eu vou voltar com o pincel da primeira cor e a primeira cor para poder esfumar bem aqui essa segunda cor, ó, já dá esse acabamento bem maravilhoso. Alongar bem, assim, esse esfumado, só que eu vou alongar com a sombra de transição, ó, então vai ficar ainda essa coisa sutil. Vou vir agora com um pincel um pouco menorzinho do que aqueles anteriores que eu usei, esse aqui é o S10, da Sfumato Beauty. Vou vir com essa cor aqui, ó, mais escura, é um tom neutro maravilhoso, e vou vir aqui, ó, mais embaixo aqui, ó, aplicando ele dessa forma assim, mais diagonal, ó. E vou parar mais ou menos aqui, não vou subir no côncavo, não vou fazer o desenho do meu côncavo como eu fiz com as sombras anteriores, tá? Agora eu vou voltar com o pincel anterior e um pouquinho dessa sombra mais avermelhada, né? Pega um pouquinho, tira aqui o excesso na minha mão e vou melhorar aqui a transição entre essa sombra mais escura e ela, ó, principalmente aqui assim, encontrando no côncavo, e vou passar um pouquinho aqui assim na pálpebra móvel também. Pois então, pessoal, lembra que eu falei que eu também usaria outras paletas da Nina Secret? É agora que elas vão entrar em cena, tá? Mas eu prometo que é só 2 sombras de 2 paletas que eu vou usar. A primeira vai ser essa daqui, que é a primeira paleta dela, né? A Pink. Eu vou usar só essa sombrinha aqui, ó, que é um tom iluminador, né? E se você não tem essa paleta da Nina, saiba que esse tom é um tom, assim, muito fácil de encontrar em diversas paletas. Ou pode ser até mesmo, né? Poderia ser substituído até mesmo pelo iluminador facial, tá bom? Vou passar ela aqui abaixo das minhas sobrancelhas. E vou fazer esse cantinho interno aqui, ó, bem iluminadinho com ela também, ó. Passar bastante dela aqui. Tô vindo com um pincelzinho de esfumar também pequeno, médio, na verdade, né? Esse daqui é de um kit da Macrylan, o New Universe. Amo os pincéis desse kit, são maravilhosos. E eu vou passar bastante aqui, gente, que eu quero um olhão bem do glamouroso, bem do maravilhoso. Gente, seguinte, tô pensando em dar uma roubada. Eu quero deixar esse cantinho aqui um pouquinho mais claro, tá bom? Então eu vou pegar esse iluminador aqui, ó, essa abelhinha que é da Tata Beauty, né, da marca da Tainara Reis. Ele foi inspirado no iluminador da Dior, que é um iluminador bem clarinho, e vou passar um pouquinho mais aqui, ó. Só pra deixar esse cantinho mais branquinho, tá? Pode ser qualquer sombra, qualquer iluminador que você tenha que seja mais branquinho, tá? A segunda paleta que vou usar neste look será a paleta Purple. E também só irei usar uma sombra dessa paleta, que será essa daqui, tá? Esse daqui, ele é um roxo, tipo um berinjela, bem escuro. Então, ele vai fazer o papel do preto aqui nessa maquiagem. Vou pegar um pincel pequenininho. Esse daqui é o Gama 03 da Levangie. Vou pegar um pouquinho dessa sombra, tirar o excesso e aplicar ela aqui, ó, bem rente
aos meus cílios, mais ou menos no mesmo lugar que eu passei a sombra marrom mais escura, só que essa daqui eu vou passar ela mais rente ainda. Tira um pouquinho do excesso e vou esfumar ela dando essa puxadinha aqui pra cima, ó. Pra ficar mais diagonal, assim, mais levantadinha. É isso aqui. Agora eu vou voltar com essa sombra aqui, ó, que é a marrom mais escura. Só um pouquinho dela, bem pouquinho mesmo, pra dar uma esfumada aqui nessa última sombra mais escura que eu passei, ó. Bem de leve mesmo, tá? Pronto, gente. Falei que eu ia usar somente 2 cores que não tinha nessa paleta aqui. E essas 2 cores, gente, assim, ó, vocês encontram em qualquer paleta, qualquer outra paleta. Pode ser substituído até por um iluminador facial e um tom mais escuro, né? Pode ser um preto ou pode ser um marrom bem intenso, tá? Só pra dar essa marcadinha a mais aqui na raiz dos cílios que dá total diferença no olhar, tá bom? Agora eu vou usar a minha cor favorita dessa paleta, que é essa cor aqui, gente. Que é assim, ó, um sonho. E essas sombras dessa paleta da Nina, todas elas são mais flocadinhas, assim, sabe? Tem muito brilho. É um pigmento prensado. E o ideal de passar elas é com o dedo, tá? Então eu venho aqui, ó, com o meu dedo dando batidinhas. Gente, olha a beleza dessa sombra. Olha só a beleza dessa sombra. Ela é linda demais, demais, demais. Perfeita. Look muito festa e muito rápido de fazer, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a luz pra vocês, pra ficar melhor de vocês visualizarem aqui, ó, a beleza surreal dessa sombra. Vou voltar com esse pincelzinho aqui, ó, que eu passei a sombrinha iluminadora no cantinho, pra poder esfumar ela também, né, pra não ficar nenhuma marcação. Fazer a parte de baixo dos meus olhos agora. Eu vou usar esse lápis da Petrize, que é o Fancy Eyes na cor marrom, eu acho, ou brown, enfim, né? Ele tem um pincelzinho aqui que a gente pode usar pra esfumar, então eu vou aplicar ele aqui, ó, na minha linha d'água. E também vou passar ele aqui rente à linha d'água. E com o próprio pincelzinho que já tem nele, ó, que não é uma borrachinha. Aquelas borrachinhas duras que vinha nos lápis de antigamente, sabe? É um pincel mesmo, gente. E um pincelzinho muito bom, por sinal. E vou esfumar aqui esse lápis. Vou pegar agora o tomzinho mais escuro dessa paleta pra poder selar esse lápis aqui, ó. Vou passar ele bem por cima do lápis mesmo, selando todo o lápis, ó. E depois venho com um pincel bem pequenininho de esfumar o primeiro tom que a gente usou, que é esse marrom aqui de transição. E vou passar aqui em volta, ó. Pra poder esfumar essa sombra marrom que eu usei pra selar o lápis. Agora eu vou pegar um BT Velvet, tá? Pode ser um delineador líquido, caneta, delineador em gel, qualquer coisa, um lápis também. Eu vou fazer uma raiz de cílios aqui, ó, bem rente mesmo aos meus cílios, pra poder dar um acabamento pros cílios postiços, ó, bem fininho mesmo. Gente, os cílios que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. O meu já tá cortadinho, do jeito que eu gosto, né? No tamanho que eu quero que ele fique. E esse daqui é o modelo dele, é o Fox 01 Premium, ó, ele é assim. Vou colar os cílios e já volto pra finalizar a maquiagem junto com vocês. Gente, colei os cílios aqui, enquanto a colinha, né, termina de secar pra ficar transparentezinha no olho, mas olha só a diferença que um cílio já faz, né, meninas? Pelo amor de Deus. Já vou ir fazendo a boca aqui com vocês. E eu vou usar esse produto, eu não sei se ele ainda tá disponível na Eudora, mas eu acredito que sim. Que é esse batom Duo da Nina Secrets, que vem um lado, um contorno labial, que o meu já tá pequenininho, inclusive. E do outro lado, ó, você tira, na verdade, é um batom em bala, né? Eu vi que a Nina lançou gloss, né, uns glosses marrons lindíssimos, né?
nessa nova coleção dela, porém eu não comprei, então eu vou usar esse daqui, que tem esse nude mais marrom e vai combinar com a maquiagem, né? Mas eu vou colocar um gloss por cima de uma outra blogueira também. Então, vou começar contornando aqui a boca. E a fórmula desse lápis é muito macia. Ele desliza, ó, super fácil. Já fiz o meu contorninho, agora vou passar o batom. Ele é um batonzinho mais hidratante. Muito lindo. Eu não lembro se eu falei a cor desse produto, mas esse daqui é o avelã. Olha que lindo, gente. E por cima, já que eu não tenho o gloss da Nina, eu vou usar esse daqui, que o meu já tá pobre, coitado. Nas últimas, esse daqui é o Chocotile da Fran. Eu confesso que eu até preferia o da Nina, porque esse aqui arde. Eu não gosto de produto que arde a boca. Mas vamos lá. Gente, um look marrom poderoso, fala sério. Bom, meninas, então essa foi a minha proposta pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha pra mim aqui nesse vídeo, que me ajuda muito, e também o seu comentário. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau!